Se você está assistindo esse canal é porque você caiu na química. Muito prazer, meu nome é Alberto e na aula de hoje nós vamos falar de gases. Galera, para de decorar fórmulas e entenda, não é para decorar PVT, Povotó, entende de onde vem a fórmula geral dos gases. Nessa aula você vai entender de onde ela vem e aí qualquer problema relacionado a gases você vai matar a pau. Antes de ter abertura e tudo mais, só entende o seguinte: o gás ele tem um tratamento especial justamente porque a variação do volume dele é muito significativa com a temperatura e com a pressão, né? Outras substâncias no estado líquido e sólido não varia tanto o volume, então tem tratamentos diferentes. Agora o gás, o volume varia muito e por isso você pode deduzir a equação dos gases aí, que é o pressão vezes volume, número de mols, constante dos gases, temperatura, famoso PV/nRT. Então fica aí no vídeo para entender tudo sobre gases, espero que vocês tenham gostado. Se você não conhece o canal, se inscreva, dê o like, me ajude a ter mais inscritos aí para continuar fazendo mais vídeo. Muito obrigado se você já é inscrito. Um abraço, beijo e bora pro vídeo! Você conseguir imaginar essa aula assim de uma maneira mais palpável para você, você tem que imaginar as seguintes situações dos gases. Imagine um frasco fechado aonde esses gases estão contidos lá dentro. Pode imaginar que eles são bolinhas se debatendo. Essas bolinhas se debatendo, elas vão bater na parede desse frasco, o que vai gerar uma determinada pressão. Vai existir também o volume, que é o tamanho do frasco. E a temperatura vai ser dada pela velocidade que as bolinhas estão. Ou seja, quanto maior a temperatura, mais rápido essas bolinhas vão estar exercendo. Com isso aí, a gente consegue imaginar agora o que três cientistas muito importantes falaram sobre a lei dos gases e como eles chegaram a essas leis dos gases aí. Os três cientistas importantes são o Charles, o Boyle e o Avogadro. Tem o Gay-Lussac também, mas a gente vai falar dele mais pra frente. Mas Charles, Boyle e Avogadro são muito importantes. Então, ó, imaginando esse experimento, vamos então falar dessas três leis. Então vamos lá, galera. A primeira lei que a gente vai falar é a lei de Boyle. Ela relaciona o volume a uma determinada pressão com uma temperatura constante. O que ela fala? Que o volume de uma amostra a uma dada temperatura é inversamente proporcional à pressão que ele vai exercer sobre as paredes do frasco. Isso porque quando você aumenta o frasco, o que vai acontecer? Você vai ter mais espaço para essas molequinhas ficarem vagando ali sem se chocar com aquela paredinha. Então, a gente pode dizer que esse volume ele é inversamente proporcional à pressão. Quanto maior o volume, menor a pressão, e quanto menor o volume, maior a pressão. Então, beleza, agora a gente já tem uma relação de volume e pressão. Agora, a próxima lei que a gente vai ver é a lei de Charles. Galera, então o que fala a lei de Charles? A lei de Charles, ela relaciona a temperatura com volume. A gente pode imaginar que a temperatura, ela é medida da energia cinética das moléculas, dada a velocidade dessas moléculas no ambiente. Então, quanto maior a velocidade dessas moléculas, maior vai ser o volume que você tem que ter do frasco. Lembrando que essa relação de volume e temperatura a gente está colocando como se a pressão fosse mantida constante. Beleza então, galera, agora a gente tem a relação então de pressão e volume com a lei de Boyle, a gente tem uma relação de temperatura e volume com a lei de Charles e agora a gente vai para o último que eu falei aí, que é o Avogadro. Vamos lá olhar então o que o Avogadro vai te falar. A última lei de Avogadro, ela diz o seguinte, que o volume vai ser proporcional ao número de moléculas que você coloca no seu ambiente. Isso, galera, tem que prestar bastante atenção porque é sempre uma dada pressão e temperatura constantes. Então, quanto mais molequinhas você coloca lá dentro do seu frasco, maior vai ser o volume que esse frasco vai ter que ter para suportar essas moléculas aí nessa determinada pressão e temperatura. Então, beleza, galera. Agora que a gente já sabe a relação de volume com essas três grandezas aí, né? Com a pressão, com a temperatura e com o número de mols, agora a gente pode trabalhar essas equações para a gente fazer a equação dos gases ideais. A gente pode trabalhar essas proporções para a gente construir a nossa equação dos gases ideais e entender de uma vez por todas da onde vem essa equação. Para isso, vamos usar o nosso quadrinho. Então, vamos lá para o nosso quadrinho bonitinho aí, ó. Já coloquei aqui
a lei de Boyle, vou indicar aqui com o mouse, a lei de Boyle, que diz exatamente o que a gente falou ali anteriormente, que o volume é inversamente proporcional à pressão. Esse sinal aqui, ó, só fala que é proporcional, tá? Proporcionalmente ao inverso da pressão. Então, o volume ele é proporcional ao inverso da pressão, no entanto que se você aumenta a pressão, você diminui o volume, né? Charles aqui, ele diz que o volume é proporcional a uma temperatura, então quanto maior a temperatura, maior você vai ter um volume ali numa situação. E o Avogadro, ele diz que o volume é proporcional ao número de mols, como a gente falou anteriormente ali, os 3 cientistas que fizeram isso. Agora, qual que é o pulo do gato que você vai dar aqui nessa equação? O pulo do gato que você vai dar aqui é o seguinte, ó, que esse volume aqui... Deixa eu pegar aqui, ó o tilt, Windows, obrigado. Esse volume aqui do Charles e o volume do Avogadro são o mesmo volume, você está falando da mesma grandeza, do mesmo volume. Então o que, que a gente pode fazer? A gente pode, vou pegar até a canetinha roxa, a gente pode fazer o seguinte, deixa eu só ver se não está ficando na minha cara aqui, ó. A gente pode pegar esse volume e dizer que ele é proporcional a o inverso da pressão, segundo Boyle, que a gente falou. A gente pode dizer que ele é proporcional à temperatura, que é o que o Charles falou. E a gente pode dizer que ele é proporcional ao N, que é o número de mols. Tudo bem? Então a gente pode falar que ele é proporcional a essas 3 grandezas dessa maneira, de acordo com o que a gente já viu ali. E aí, essa proporcionalidade, vamos só trabalhar aqui só para ficar bonitinho aqui, ó, essa parte da equação. Volume, tá parecendo que é um A aqui, é um proporcional, tá? Vou tirar esse 1 daqui, ó. O volume vai ser proporcional, então, a T vezes N sobre P. E aí a questão agora é o seguinte, como que você transforma essa proporcionalidade em uma igualdade? Para você falar assim, ó, é igual, para você falar que é igual, você vai precisar multiplicar esse valor, por uma constante. Você precisa multiplicar por uma constante. Que constante é essa? Essa constante é a chamada constante dos gases ideais. Que ela é chamada de R. Ela é chamada, nomeada aí, né? A constante dos gases é dada de R. Para que serve ela, então? A constante dos gases ideais, ela torna essa proporcionalidade de volume igual, agora sim é uma igualdade, R vezes T vezes N sobre P. Essa constante torna essa proporcionalidade que nós estávamos fazendo anteriormente uma igualdade. E agora você tem que o volume vai ser sempre igual a outra coisa. Um grande lance dos gases ideais, dos gases quando a gente trabalha, é que não importa qual é o gás, ele vai se comportar sempre da mesma maneira. Você pode usar a equação como se ela fosse a equação dos gases ideais. Você pode imaginar que os gases vão ser sempre esferinhas se batendo uma nas outras. Por que você pode imaginar isso? Vamos imaginar aqui. Deixa eu colocar até o maiorzinho aqui. Você pode imaginar isso porque quando os gases, né, quando a substância está no estado gasoso, as moléculas estão tão distantes umas das outras que essa interação que existe ela, você vai poder desconsiderar. Interação de atração, de repulsão entre os átomos, esse tipo de coisa, você pode desconsiderar. Você vai só considerar como se fossem esferinhas, bolinhas batendo uma na outra. E com isso, você torna todos os gases iguais quando você vai estudar essa questão de gases e você vê que existe uma constante de proporcionalidade, que é a chamada constante dos gases ideais. Por isso que você pode usar aqui, ó, esse R nessa equação. Então o R ele vem para você conseguir fazer essa igualdade, tornar essa igualdade certinha lá. E a equação dos gases ideais que a gente conhece, ela é a equação que passa, querendo ou não, o P para o lado de lá. Que aí fica o quê? O P está dividindo aqui, vai passar multiplicando, vai ficar pressão vezes volume, vai ser igual a N, R, T. É essa equação que a gente vê em todos os livros, em todos os lugares. Essa equação dos gases ideais, ela vem
daqui. Ela vem daqui, né? Que você igualou todo mundo, todos para fazer essa igualdade ali. Você faz isso daí. E aí mais um pulo do gato, tá? Tudo bem? Então aqui já é a equação dos gases ideais. Se você, deixa eu colocar até grande, se você queria só imaginar como que você tem a relação dos gases ideais, então aqui já está tranquilo para você essa questão de entender isso. E entender isso é o principal para você continuar a entender a relação que vai ter. Por quê? Porque nos livros e na sua apostila, ou quando você vai estudar, sempre vai ter uma situação inicial e uma situação final, uma situação inicial e uma situação final, e aí vem aquela equaçãozinha que a gente fala decoreba, né? O decoreba nunca funciona, mas é o pivot povotó. Pivot povotó. O que é o pivot povotó, né? Então vamos lá passar agora para entender o que é esse pivot povotó. Nada mais é quando você pega a equação dos gases ideais e você imagina que você está num ambiente fechado. Um ambiente fechado onde não entra e não sai substâncias, tudo bem? Não entra e não sai substâncias. Se você está num ambiente fechado, esse N e esse R são constantes. O R já é constante, né? Mas o N também é constante. Então, toda essa multiplicaçãozinha que você está vendo aqui, ó, do NRT, ela se torna constante. Quando ela é constante, vamos passar o T para o outro lado, vamos passar o T para o outro lado, essa temperatura para o outro lado. Então a gente tem aqui o seguinte, ó, que pressão vezes volume dividido por temperatura vai ser igual a NR. E agora você tem a situação. Por quê? Porque vamos supor que você esquente, esfrie, mude a pressão, mude o volume, o N e o R, eles vão estar sempre sendo mantidos constantes lá no seu sistema. Sempre vão estar sendo mantidos constantes no seu sistema. Então você pode falar que uma pressão, vamos supor que aqui, ó, um volume inicial. Vou pegar uma situação, tem um sitezinho que é bem bom. Esse site ele chama PHET, P-H-E-T. Depois qualquer coisa eu deixo o link aí para vocês. Mas aqui ele é um site que ele mostra muitas situações aí hipotéticas, tá? Vamos pegar aqui, ó, imaginar uma caixa que tem um gás. Aí o gás, como a gente falou, esse gás ele pode ser imaginado como se fosse aí, tá dando um errinho aqui no chroma key, mas não é nada demais. Ele pode ser imaginado como se fosse bolinhas flutuando e que elas estão constantemente com o tempo aí, ó, se chocando, tudo bem? A gente pode aqui, ó, nesse site, fixar o volume, fixar a temperatura, mas o que acontece? Se você aumenta a temperatura, vamos colocar aqui essa situação, aumenta a temperatura. Já é até bom um ponto que eu falei, quando aumenta a temperatura, olha como essas bolinhas começam a acelerar, né? A temperatura é a medida da energia cinética dessas bolinhas. Quanto mais rápido, olha lá, deu 796 graus, né? Quanto maior a temperatura ali, né, você está criando uma outra situação. Nesse caso aqui, ó, tá vendo? A temperatura subiu e a pressão subiu, mas a gente manteve o volume constante. Vamos imaginar que a situação inicial que a gente tinha lá, antes de eu aquecer, era a situação inicial, e afinal, não mudei o número de bolinhas, eu não coloquei mais bolinhas ali, tá? Então o grande lance é esse, que o número, o N aqui vai ser sempre constante. E aí você pode imaginar que o N inicial vezes o R inicial vai ser igual ao N final vezes o R final. Na verdade, você nem precisa colocar R final, porque o R já é constante, né? Vamos até colocar, vou até apagar para ficar mais bonitinho aqui, ó. Apaga o R, porque o R é a constante dos gases ideais. Depois, outro vídeo, a gente pode imaginar como é que calcula isso, mas é nada demais. Se você souber o número de mols que você tem lá dentro, pressão, volume e temperatura, você encontra o R e ele sempre vai dar o mesmo valor. Tá? Se você achar diferente é porque está errado. Então, olha lá. Se o N inicial e o N final dessa equação é constante, e a gente está olhando essa equação aqui, ó, né, de uma situação inicial, igual eu coloquei ali no frasquinho com as molequinhas e elas se movimentando, o inicial e o final são iguais, você pode falar que a pressão vezes o volume dividido pela temperatura inicial e inicial vai ser igual ao quê? Vai ser igual a pressão final vezes o volume final sobre a temperatura final. Aqui que vem aquela equação do pivot povotó.
Então, é através dessa equação que a gente vê aqueles gráficos de quando uma transformação tem o mesmo volume, quando uma transformação tem a mesma pressão, quando uma transformação tem a mesma temperatura, né? Independente do nome dos estudiosos que fizeram isso, que vai ser o Charles, o Boyle, e aí que entra o Gay-Lussac nesse caso aqui, independente do nome deles, eles vão sempre manter ali essa mesma relação. Vou dar só um exemplozinho, que a aula já está ficando mais comprida aí, mas olha lá, ó, vamos supor que você fixa, querendo ou não, uma temperatura, vamos imaginar o Boyle, tá? O que o Boyle tinha falado? O Boyle, voltando lá no início da aula, o Boyle ele diz que o volume é diretamente proporcional a 1 sobre a pressão, né? Ao inverso da pressão, o volume é inversamente proporcional à pressão, ou ele é proporcional ao inverso da pressão, se você quiser. Isso, quando o Boyle fala, ele coloca numa temperatura constante, né? Numa temperatura constante. Se você imaginar que a temperatura é constante, olha mais um pulo do gato. Vamos fazer então para Boyle, como é que ficaria essa equação aqui, ó? Para Boyle, você poderia cortar a temperatura inicial com a temperatura final. Por quê? Porque elas são iguais, Você pode cortar do mesmo lado da igualdade. E aí, segundo Boyle, fica como essa equação? O pressão vezes volume vai ser igual à pressão final vezes o volume final. Pressão inicial, pressão final, volume final. Então, essa vai ser a lei de Boyle, você só cortou ali. Do Avogadro não dá porque aqui não tem o N, mas do Charles e do Gay-Lussac, você só vai cortar as outras grandezas e deixar a temperatura. A gente vai ver isso daí na próxima aula, tudo bem? Mas então aqui você já consegue ver a relação. Pressão inicial, volume inicial vai ser igual a pressão final, volume final, e você consegue fazer todas essas relações sempre cortando uma igualdade, né? O que esses cientistas fizeram foi basicamente isso, tudo bem? Então eu espero que você tenha conseguido entender essa primeira aula sobre gases, como que origina principalmente essa equação dos gases ideais aí. Qualquer dúvida que você tenha, pode entrar em contato, deixar mensagem aí, que eu sempre tento responder. Muito obrigado se você assistiu até aqui, é sempre um prazer enorme fazer aula aí, ensinar a galera e ajudar vocês a entender o conteúdo. Um abraço, fiquem com Deus e fui! Valeu!